Galera, aqui do Redcast, estamos aqui com ele, Arthur Duval, o homem dos debates. E aí, beleza? E aí, veio participar aqui com a gente hoje? Bora. Não, vim olhar pra você. Não é? Fala com a galera. Já tô no modo debate, velho. Não é assim, verdade, cara. Forte Tramontina. tô zoando, cara. Obrigado pelo convite. Fiquei triste, porque eu cheguei assim, não, beleza, vou ser o primeiro, da hora. Não, gravou com outro cara do Tatuapé, inclusive, que é o Vampeta. Pô, nem pra ser o primeiro, cara. Não, mas tô você vai... o seu vídeo vai primeiro pro ar. Então demorou. Então beleza, o que importa é que vai pro ar. Né? Conta aí pra gente qual é o tema. Cara, o tema é funk, né? Vai ser Arthur versus 20 funkeiros. E a minha expectativa é o seguinte, cara, que essas pessoas sirvam de holofote para que outras pessoas que não entendem a nossa visão do porquê criminalizar um cara como o Oruan cantar, abram a mente e falam, puta, velho, talvez os caras tenham um ponto. Porque quando você fica só de um jeito olhando uma coisa, você não faz um senso crítico de outras opiniões. Então eu acho que isso vai servir muito, cara, para educar muita gente. Já debateu com o funkeiro alguma vez, além do MC Smith? Cara, eu acho que não, né? Fora o Smith, tem funkeiro mesmo, tem MC, tem pessoal de produtora, pessoal que trabalha nas organizações dos bailes, né? Pessoal de Paraisópolis, funkeiros mesmo, de verdade. Sim. Eu não entendo nada do mundo do funk, absolutamente nada. Eu sei que tem um tum, eu só sei disso. Mas eu sei das implicações sociais do que essa arte pode causar, de bom e de ruim. Certo. Aproveitando, Arthur, é o seguinte, a gente está numa semana muito conturbada, aconteceu o assassinato de Charlie Kirk, a internet toda está falando disso, e, enfim, nos últimos 2 dias você tem recebido aí alguns ataques, algumas ameaças. Pode falar um pouco pra gente também sobre isso? Cara, eu acho um absurdo que a gente esteja hoje relativizando discurso de ameaça e de fato, planejamento de morte de pessoas. Assim, como é que pode você ter uma menina que mora no bairro que eu moro, né? Por acaso, no bairro que eu moro, ela falando que a gente tem que usar o exemplo do Charlie Kirk para fazer isso comigo. Como assim, cara? Né? Como é que você pode ter, por exemplo, um Jones Manuel... E no Twitter, já falou, né? Foi no Twitter? Falou no Twitter, falou no Instagram. Tem um outro rapaz grande no Instagram, de 140 mil seguidores, do Rio de Janeiro também, que falou que ia fazer. No comentário ele até falou, o que eu quero fazer, eu não posso falar por aqui. Me chama no direct porque é criminoso o que eu quero fazer. Caramba, o cara tá planejando de verdade. E você tem, como eu falei, figuras como Jones Manuel, desumanizando os adversários. Você não é de esquerda, então você é um nazista. Então você é um fascista. Né? Pelo amor de Deus, gente, isso não pode acontecer. Então, talvez isso seja até tema aqui, que a gente tem que criminalizar esse discurso de esquerda radical. Você teve, então, essa questão dos ataques, né? Você falou que você tem recebido e etc. Você está postando lá, de alguma forma, a polícia vai achar essa pessoa? Qual que é o próximo passo aí? Cara, eu tô conversando com meus advogados que a gente tá fazendo um compilado disso para mostrar que não é um caso pontual. Puta, um doidinho falou uma besteira. Não é. Existe uma reincidência não é a palavra, mas existe uma consistência num planejamento, num direcionamento em que várias pessoas estão seguindo nesse sentido e que as medidas têm que ser tomadas. Então eu vou conversar com meus advogados, inclusive ficou para essa segunda-feira, a gente está gravando no domingo, né? Ficou para amanhã. A gente está juntando tudo isso para entrar com denúncias no Ministério Público, fazer boletim de ocorrência e, se for o caso, prender algumas dessas pessoas. A pessoa que ameaça a outra de morte tem de ser presa, não é? Ela tem de ser retirada do convívio. A partir do momento que eu estou planejando matar você, eu não posso estar andando na rua. Esse é o ponto. Então, onde isso vai chegar? Não sei. As medidas do meu lado vão ser tomadas. Para finalizar, você comentou lá no vídeo que, enfim, você já foi várias vezes no Redcast, tem uma parceria já de alguns anos, né? E você queria que, de alguma forma, os podcasts começassem a se posicionar sobre que tipo de pessoa ele está levando. Sim. Ou, pelo menos, se essa pessoa for, que tipo de discurso ela está fazendo. Exatamente. Sabe que isso vai dar uma repercussão muito grande. Pra caramba, porque é o seguinte, eu tenho muitos amigos que são donos de podcast. Tenho você, tenho o próprio o Barba, conheci ele há pouco tempo, tenho o pessoal do Três Irmãos, tudo. E eu acho que é normal que você tenha um podcast que tenha pluralidade de ideias. Você tem que ouvir todas as ideias. Agora, a partir do momento que eu tenho um discurso, por exemplo, nazista, eu não posso no teu podcast. Eu não posso ir lá e falar assim, acho que tem que matar negro. Não, isso é criminoso. Portanto, eu acho que tem de haver um movimento da sociedade civil para criminalizar o discurso que se vende como, não, eu sou comunista, que eu sou bonzinho, mas na verdade está pregando a morte dos seus oponentes, os chamando de nazistas, os chamando de fascistas. Então esse movimento tem que acontecer e eu acho que antes da gente esperar, né, a lerdeza de uma lei ser colocada de forma clara, eu acho que antes a gente tem que tomar essa atitude e falar, peraí, você vai vir aqui falar para matar um, para matar outro, chamar não sei quem de nazista? No meu podcast você não vai cometer esse crime. Então eu acho que tem que começar a fazer isso, porque já passou do ponto.
Mas então a questão é, tipo assim, tem pessoas que fazem, tem pessoas que não fazem. Sim. É com a pessoa específica. É claro, a gente Entendi. nunca pode generalizar de forma imprecisa e falar o seguinte, todo mundo que, sei lá, que se declarar comunista não pode ir em podcast. Não. Seguinte, quem é você? Você tem histórico de chamar as pessoas de nazista? Entendi. Você tem histórico de chamar as pessoas de fascista? Você tem histórico de querer matar as pessoas? Então, cara, eu não vou te chamar porque você provavelmente vai usar meu podcast para cometer crime. É isso. É isso. Bom, galera, já sabe aí, né? Tá dado o recado aí do Arthur Duval, debate no canal, novo quadro para vocês, agradecer aqui a presença do Arthur. E já sabe, né? Vai lá conferir o episódio, tá no ar sexta-feira, às 19 horas da noite. Olha só, estamos aqui gravando os bastidores do nosso episódio do 30 contra 1. E no dia de hoje, aproveitando aqui também a presença do engenheiro Léo. E aí, Léo, beleza? Estamos aqui para ser haters do Corinthians. E Isso. eu nem sou hater do Corinthians, aliás, sou um baita de um fã do Vampeta, gosto do Vampeta pra caramba. Mas o Corinthians está devendo algumas coisas para a sociedade e essas coisas têm que ser pagas. Mas vamos ver isso daí. Você que está assistindo já sabe, né? Episódio 30, haters do Corinthians contra o corintiano, com a participação do Vampeta aqui no Redcast. Mas vamos para o assunto que interessa, Léo. Vamos lá. O assunto de hoje é Thales Gomes está comandando a campanha Demita um esquerdista, com apoio de Nicolas Ferreira. Peraí, o Thales Gomes, ele tá comandando isso ou não? Onde foi o primeiro lugar que surgiu isso? Ih, é verdade. O primeiro lugar O primeiro que lugar surgiu que isso você foi no viu Redcast. falar sobre isso foi no Redcast. O primeiro lugar que foi quem começou isso aí foi eu. Foi falar disso aí no Redcast. Foi o Léo. Né? O cara chega um cara e fala, nós temos que fazer, nós temos que odiar. Eu odeio empresário, eu odeio capitalismo. Tá trabalhando para quem então? Todo dia. Então o cara fala que a gente tem que gerar ódio todo dia contra o patrão. Você é patrão. Você vai contratar o cara que quer te matar? Você é um idiota. Só se você for burro como patrão. Então não contrate esquerdista e se tem algum contratado, demita. Isso é óbvio. O cara surfou na onda. O primeiro lugar que foi falado isso foi no Redcast. Isso daí a gente tá falando de quarta-feira, tá, gente? Então, ó, a internet tem esse negócio do registro. Qual foi o primeiro lugar? Né? Será que ele tá assistindo a gente? Não, com certeza. O Vampeta, quem que não vai assistir o Vampeta? O Vampeta é o melhor cara de resenha do Brasil. Perguntar depois a ideia do Vampeta. Você acha que tem que demitir o esquerdista? Boa! Mas com certeza tem que demitir. Eu não posso querer contratar na minha empresa os caras que querem me matar. Sim, eu vou sim. colocar, você contratar um esquerdista para um arma na lá sua nos própria Estados cabeça. Unidos, lá nos Estados Unidos teve uma roteirista da DC que foi Já demitida, perdeu, né? foi cancelada, Perdeu. inclusive. Ela ia Tem um fazer... jornalista também, um jornalista que comemorou no Twitter. É sempre no Twitter, né? É sempre Sim. um esgoto da humanidade. Tem médico que vai perder CRM no Brasil. Médico vai perder CRM no Brasil por causa disso. Até porque o médico ele faz um juramento. Ele não pode pegar e matar uma pessoa, deixar uma pessoa morrer. Você matar isso, deixar uma pessoa morrer, você como médico ia assassinar por omissão. Então, porque o cara é de direita, você vai deixar o cara morrer? Então o cara ele faz um juramento quando ele é médico. E tem gente aí que vai perder o CRM para deixar de ser otário. Porque tem que perder mesmo. Agora, aproveitando, a gente tem que falar do Peninha, também conhecido como Eduardo Bueno. O que tem gente que diz que alguns dizem que é psicopata, eu não sei, né? Não, tem então, gente que ele tem histórico, tá? De loucura. comemorar mortes. Sim. Eu lembro do seguinte, teve a morte do Olavo de Carvalho. Sim. E a morte do Olavo de Carvalho, que tinha seus desafetos políticos, por opiniões, etc. Teve uma comemoração dele e tá lá no perfil da Ana Campanholo, tá? Sim. Que a Ana Campanholo, como todo mundo sabe que é conhecida aqui do Redcast, esteve aqui com a gente algumas vezes, ela postou ele falando da morte do Olavo de Carvalho e falando da Ana Campanholo também. Sim. Então já é uma coisa que tem histórico, tá, gente? Não é uma coisa nova, não. Esse cara apareceu falando, inclusive, que a filha dele estava nos Estados Unidos. E aí, debochando da morte do Charlie Kirk. Quando ele fez isso, o Eduardo Bueno simplesmente recebeu, de modo assim, instantâneo, porque o vídeo dele foi curto, né? De modo instantâneo, uma chuva de comentários. Ele teve que apagar a postagem, pediu desculpas. Logo na sequência, ele teve todos os seus eventos públicos, cursos, aulas na PUC, por exemplo, cancelados. A PUC que é via de regra esquerdista. Sim, a PUC estava com ele lá, sabendo quem ele é, certo? Sim. Mas o que ele fez todo mundo chegar e falar, não, isso é absurdo, isso é absurdo, isso é absurdo. E aí a PUC cancelou já o evento que ele ia fazer. A partir de então, ele começou a receber o feedback das questões. E agora a filha dele, que estava lá, não vai estar mais nos Estados Unidos. Gente. No caso do Olavo de Carvalho, chegou um grande homem aí. No caso do Olavo de Carvalho, quando uma pessoa morre de forma natural, claro, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora, quando você comemora uma morte por assassinato, Exato. você está comemorando o assassinato em si.
e você está tentando promover outros. Quer ou quer não, você está incentivando promovendo outros. Então isso é absurdo. Ele já tem um histórico de um vídeo que ele fez há relativo pouco tempo, o Eduardo Bueno, onde uma ação policial, teve um crime e teve uma ação policial numa comunidade. A polícia entrou, não feriu ninguém inocente e pegou só os bandidos. Todo mundo que a polícia entrou ali e matou, o cara tinha 200 passagens pela polícia. Era gente que não merecia estar nesse planeta mesmo. Esse cara fez um vídeo chamando os policiais de fascistas, chamando os policiais de assassinos, só por isso ele já deveria ser processado. Porque tá chamando os agentes públicos, os policiais de assassinos e de fascistas. Ele já deveria ser publicado aí. Sim. Todo mundo, inclusive o público dele, se revoltou e falou, peraí, essas pessoas estão trabalhando, não são fascistas, não são assassinos. E ele começou a chamar todo o público de fascista, inclusive de assassino. Então é uma figura nojenta, abjeta, tem que ser processada, tem que ser obviamente processada, condenada, de preferência presa, esse tipo de pessoa. A gente não pode mais dar esse espaço para esse tipo de ódio. O pessoal que sempre falou do amor venceu, a gente tem que começar a vencer o amor de verdade, não esse ódio assassino dessa galera. E tem que combater com força. Eu, se depender de mim, não paro até pegar todo mundo. Você lembra, né, que a gente já falou disso um pouco na quarta-feira, essa campanha aí do Demita, né? Sim. Um extremista, que a gente falou, tem a ver também com o Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira Esse postou é um isso, absurdo. chegou lá no Twitter e postou a respeito disso. Demita um extremista. E por quê? Porque ele começou a também receber alguns comentários, né? Algumas pessoas começaram a ameaçar, né? Teve um cara que foi preso, teve outras pessoas que estão aí com postagens printadas, e está todo mundo falando, me ajude a encontrar esse cara e etc. E eu vi também que o Arthur recebeu. O Arthur Duval, ele foi ameaçado de morte, inclusive estão procurando aí uma menina que fez isso, uma menina inclusive que parece que é da Química do Mackenzie. Química do Mackenzie. Será que ela não é do Eu fui Evelyn? professor da Química do Mackenzie também. Puta merda. Mas não posso admitir uma coisa desse. No caso do Lucas, eu até fiz uma postagem defendendo o Lucas, não, o Nicolas, perdão. Nicolas. O Nicolas e o Pavanato, perdão. O Pavanato, inclusive, me mandou uma mensagem agradecendo pelo apoio a ele, porque a gente diverge politicamente. Uhum. Nós somos de grupos políticos diferentes. Eu e o Nicolas Pavanato. Mas eu não quero, como um desgraçado bandido... Vai ter inclusive uma aliança, né? Como você Não, foi falado. todo mundo, toda pessoa que é de bem tem que entrar nessa aliança agora. Toda pessoa que é de bem. A gente não pode... Um cara chegou e falou que a filha do Nicolas Ferreira tem que ser fatiada na frente dele. Uma pessoa que fala isso tem que ser julgada, condenada, presa. Não, a gente não pode permitir que alguém queira fatiar uma criança. Isso é inadmissível. Eu não concordo com as posições políticas do Nicolas, mas nunca, se eu tivesse que morrer para defender a filha dele, eu morreria para defender a filha dele. Tá? Não deixar pelo Nicolas nem tanto, mas não porque eu quero nada dele, mas eu não ia me pôr na frente de uma bala na frente do Nicolas, mas da filha dele sim. Aí o cara que deseja a filha dele, não é que ela seja morta, que ela seja fatiada na frente dele, é lógico que eu vou estar do lado do Nicolas disso, é lógico que eu vou estar do lado do Pavanato, é lógico que do Arthur sempre estou do lado, ele sempre estive do lado dele, é meu amigo há 9 anos. Então todo mundo que é uma pessoa de bem tem que se unir agora em prol dessa campanha. A gente não pode, a gente tem que agora caçar esses caras mesmo. Acabar com essa galera que é os extremistas de verdade. Nós que sempre fomos chamados de extremistas, a gente tá vendo agora quem que é o extremista de verdade. É isso aí. Bom, gente, tá aí a opinião do Léo, né? Vamos pro nosso quadro, Léo. Vamos hoje, gravar. Hoje o homem que ajudou a trazer o Penta pro Brasil, um homem que o Brasil todo deve para ele, obviamente. A última grande conquista. A né? última grande conquista do futebol brasileiro, independente de eu ser palmeirense, né? Pode falar o nome já? Claro, né? Pode. Tá? Todo brasileiro deve ao Vampeta, que ajudou a conquistar o Penta brasileiro. É uma dívida que todo brasileiro tem com ele, com certeza. É isso aí, galera. Apesar de ele ter jogado por um time fraco, pequeno. Não jogou nada. Né? Mas trouxe o Penta. Campeão do mundo. Trouxe o Penta pra gente. Campeão do mundo, inclusive, tá? Galera, mas é isso, tá? A gente vai continuar gravando aqui agora os bastidores, acompanha aí esse dia de produção. E tá aí a opinião do Léo sobre esse assunto. A gente se vê aí daqui a pouco. Valeu.